Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês que estão em casa. A gente está começando mais uma aula de nutrição e dietoterapia. Hoje a gente vai fazer a abordagem da terapia nutricional enteral. Para isso é necessário que a gente faça uma recordação com relação ao conteúdo que foi apresentado em sala de aula. Eu gostaria de enfatizar que a nossa aula está acontecendo no laboratório de CETEPs, tá? Os alunos eles vão passar por algumas atividades, como higienização das mãos, higienização dos alimentos que a gente vai utilizar durante o preparo da alimentação e também a administração dessa dieta que foi preparada a esse paciente. Tá? Então, é necessário que a gente recorde um pouco o que é uma terapia nutricional enteral, para a gente conseguir dar início à nossa aula. Eu gostaria que o pessoal de casa, assim como os alunos que estão aqui, que eles falassem para mim o que é terapia nutricional enteral. A gente falou tanto de uma alimentação por via oral, né, para um paciente, tanto para o paciente prevenir doenças, como para o paciente tratar algumas doenças. Então, a terapia através da boca, que a gente consegue consumir, mastigar os alimentos, a gente consegue deglutir. É uma terapia em que aquele indivíduo ele pode apresentar uma situação de saúde crítica, porém, ele consegue ainda utilizar todo o seu sistema para poder se alimentar e nutrir o seu organismo. Agora, a terapia nutricional enteral. Por que eu vou administrar uma terapia desse tipo, que é uma terapia diferente, que foge essa oral? Por que ela foge oral? Vamos começar aos poucos. Por que essa terapia ela foge? Ela é diferente da terapia nutricional oral. Por que ela é? Oi? Ela é uma dieta líquida, sim, mas esse paciente, qual que é a característica do paciente que vai estar recebendo esse tipo de nutrição, de terapia? Nem sempre. Nem sempre. São pacientes críticos. Pacientes que apresentam uma situação crítica, eles vão receber alimentação diferenciada. Lembrando que a gente precisa nutrir o paciente. Se a gente não oferece alimentação para esse paciente, o que acontece com esse paciente? Se ele não é alimentado, ele desnutre, exato. O nosso grande risco e a nossa grande preocupação é a desnutrição do paciente hospitalizado, tá? Então, a gente precisa fazer a nutrição para esse paciente. A gente precisa nutrir ele de alguma forma. Então, se o paciente está há 7 dias sem se alimentar dentro de um hospital internado, esse paciente ele está desnutrindo. A gente precisa realizar a intervenção adequada. Se esse paciente ele apresenta todo o trato gastrointestinal dele funcionando, tá bem, tá funcionando. O estômago funciona, consegue receber o alimento, tá? O intestino consegue fazer a absorção do alimento. Então, esse paciente, ele tá apto a receber uma alimentação, tá? Mas se esse paciente, ele apresenta uma dificuldade para mastigação, se ele apresenta um câncer de cabeça ou pescoço, tá? É um paciente que apresenta um comprometimento do seu estado, porém ele precisa ser nutrido e dificilmente ele vai conseguir pela boca. Por quê? Porque ele pode sentir dor, tá? Aquele paciente que sente que, na verdade, tá só perdendo peso dentro do hospital, é um paciente que a gente precisa intervir rápido, que a gente precisa administrar uma dieta diferente, tá? A terapia nutricional enteral, ela vem com esse intuito de aumentar o aporte energético desse paciente. Então, paciente que não supre 60% das suas necessidades. Como que eu vou saber que esse paciente não supre 60% das suas necessidades? Como? Avaliando a massa corporal, verificando o índice de massa corporal, verificando a circunferência da panturrilha, tá? Mas quando a gente fala em 60% das suas necessidades, a gente fala em ingestão calórica, tá? Então, se o enfermeiro, o técnico de enfermagem, chega no leito desse paciente, verifica que esse paciente está recusando grande parte da alimentação, tá? A gente verifica a magreza, o paciente está entrando em estado de magreza.
é o momento de entrar com intervenção. Esse paciente está 7 dias sem se alimentar. É o momento de intervir. E a terapia nutricional enteral, ela vem com esse intuito, tá? A gente tem, além da terapia nutricional enteral, outro tipo de terapia. Qual que é? Vocês se recordam? Que terapia? Exato. Aquela é a ostomia, que é um outro tipo, ostomia, tá? Porque a gente pode ter o modo de administração dessa dieta. Então, a gente pode ter a ostomia, que é um corte feito no abdômen desse paciente e através desse corte é infundido toda a dieta desse paciente, tá? Ela pode ser uma ostomia que vai no estômago, então é uma gastrostomia, ou ela pode ser uma ostomia no intestino. Então, ela é uma jejunostomia, tá? Então, joga direto o alimento direto no intestino desse paciente, tá? Quando a gente tem sonda, que é o caso desse paciente, a gente vai ter uma naso aqui, referente ao nariz. Naso interal, que encaminha esse alimento todo para o intestino, pode ser no duodeno, pode ser no jejuno, ou a gente tem uma nasogástrica que encaminha esse alimento para o estômago, tá? Então, isso é com relação à posição. Mas com relação a terapias nutricionais, a gente viu o oral, a função. A gente analisou um pouquinho, a gente vai analisar mais a fundo ainda a enteral. E tem mais uma que chama a atenção de pacientes críticos. Qual que é? Pessoal em casa, por favor, respondam. Ajudem os amigos aqui. Qual que é a terapia utilizada sem ser enteral e sem ser oral? Qual que é a outra terapia que a professora falou durante as aulas? Quem se recorda, coloca aí, ajuda o pessoal. Que é para vocês nunca se esquecerem. Qual que foi? Eu falei para vocês, mostrei algumas situações em que técnicos de enfermagem cometeram crimes por inverter o tipo de dieta oferecida para esse paciente. Então, a gente tem a dieta enteral, como? Ela é venosa. Como que é o nome dela? É parenteral, tá? Então, a nutrição parenteral, que é uma nutrição que pode ser tanto periférica como no sistema central, que vai direto na veia cava, tá? É uma nutrição que também é uma opção, mas é uma opção quando? Quando que a gente usa a parenteral? O que eu falei para vocês com relação ao nosso corpo? O nosso corpo é como uma bicicleta. Se a gente não usa, enferruja, para de funcionar. Se a gente avalia que todo o trato gastrointestinal desse paciente está funcionando, a gente tem que utilizar. Não tem por que indicar uma parenteral para um paciente que apresenta o seu intestino funcionando, tá? Então, não tem porquê. Então, a gente busca sempre estimular o funcionamento do organismo, tá? Então, que isso fique bem claro para vocês. A gente sempre busca esse estímulo. Paciente não está evoluindo, paciente está crítico com a terapia enteral. Vamos pensar numa parenteral ou vamos associar as duas, tá? Então, ao mesmo tempo que ele está nutrindo pelo trato gastrointestinal, ele também está sendo nutrido pelo sistema venoso, tá? Pela parenteral. E aí é importante a gente estar pensando que existem essas maneiras, tá? A gente sempre busca a evolução do paciente. Então, se um paciente hoje não apresenta o seu estômago funcionante, a gente tem que pular esse processo, ele vai passar a receber uma fórmula direto no intestino. Se esse paciente está recebendo no intestino, o interessante é que em algum momento a gente busque o estímulo do estômago, tá? Depois, quando todo esse processo de doença, através do tratamento, for recuperado, tá? Então, aí a gente viu então os tipos de sonda, né? Os tipos de administração nasogástrica, tá? Ostomia, na nutrição enteral, voltando para enteral, que é como a gente vai trabalhar hoje. Aí a professora fez uma cola para não esquecer de nada para vocês. Qual é geralmente usado mais no caso de idosos? Os idosos, eles são muito críticos. São pacientes que a gente avalia e eles já vêm com uma série de doenças associadas. Então,
é onde o processo é mais complicado. E aí a gente tem que ter mais atenção a esse público, tá? A essa comunidade de idosos. Tem um paciente lá na clínica, lá a gente dá volta pelo... Sim, Só que tudo é, tipo assim, é um líquido meio pastoso. sim. Mas aí no caso é uma enteral ou uma parenteral? Ah, é uma ostomia. Isso, é uma ostomia, tá? Uma pergunta aqui. Sim. A Rosângela, professor, estou com uma prima que é cadeirante e que está internada e recebendo alimentação pela sonda, pelo umbigo. É normal? Pelo umbigo. Rosângela. Aí tem que tá avaliando com relação ao tipo de patologia que ela apresenta, mas é estranho. Mas tem que conversar com o médico e verificar por que esse tipo de tratamento está sendo indicado, tá? Então, é algo assim que é estranho, foge um pouquinho das situações que a gente estuda, mas tem que conversar com o médico e verificar por que a sua prima ela está recebendo. A família ela tem que ser informada, tá? Então, quando vocês lidam com a família de algum paciente, vocês têm que comunicar e passar segurança para essa família. Tem que comunicar todos os procedimentos que são realizados e por quê, tá? É muito interessante, é muito importante que a família ela seja atendida também, não somente o paciente que está ali acamado, mas sim a família que está acompanhando, que ela tenha todo esse conhecimento, tá? Então é importante. Eu, de fato, como que é o nome da aluna? Rosângela. Rosângela, eu de fato, Rosângela, não sei te explicar se vem a ser uma alimentação, se alguma alimentação que está sendo fornecida em cima dessa cicatriz umbilical, né? Mas é importante que vocês, que fazem parte da família, busquem o conhecimento, que o médico explique, que ele sente com você e explique o que está acontecendo com a sua prima, tá? Que explique para a família, para as pessoas que estão próximas, por que ela está recebendo um tipo de tratamento assim, tá? O que justifica esse tipo de tratamento. E aí a gente pode observar que o fornecimento da alimentação para essa pessoa, ela pode ser tanto através de um composto já pronto na indústria, tá? Que é chamado de uma fórmula industrializada, tá? Como através de uma alimentação feita em casa. Então, quando esse paciente ele recebe alta e ele vai para casa, ele pode estar recebendo alimentação da casa, tá? Mas isso vai ser o quê? De acordo com a prescrição da nutricionista. A nutricionista ela vai calcular, ela vai verificar a necessidade calórica desse paciente e vai fornecer uma dieta de acordo com essa necessidade calórica, tá? Tudo calculado. A nossa equipe ela encaminhou para vocês um material, tá? Eu gostaria que quem está em casa desse uma olhada. É o material que fala sobre a aula de hoje, terapia nutricional enteral, e ele contém um cardápio. Eu gostaria que vocês virassem e dessem uma olhada no cardápio. Gente, vocês entenderam tudo sobre enteral? Estão mandando muito bem? Sim, claro. Uma ostomia, sim. Faz a sim, por bolos. Aham. Isso não pode dar nada pela boca, senão o paciente pode broncoaspirar. Sim, é que na verdade depende muito de onde está localizada essa sonda. Na verdade, nem depende muito de onde está localizada a ostomia, né? Se a gente já está pulando essa parte, é porque ela não está tendo uma função adequada. Então não tem como ficar oferecendo nada. E administrou via oral. Sim, sim. Aí, quando ocorre uma alteração, quando tem uma situação em que não é adequada, esse paciente ele responde na hora, porque é um paciente crítico, é um paciente que qualquer situação pode agravar o seu quadro de saúde, tá? Então, o técnico de enfermagem que já está habituado com esse paciente, ele vai reconhecer os sinais, tá? Ele vai reconhecer os sinais de desconforto desse paciente, tá? Mas sobre a sonda, sobre quem vai colocar, são
São os enfermeiros, os técnicos de enfermagem podem acompanhar. Caso seja solicitado pelo enfermeiro, ele pode também estar realizando essa atividade, mas sob supervisão do enfermeiro, tá? Então vai ter uma supervisão de um profissional. Na verdade, a gente trabalha falou que Ótimo. nós Farão essa atividade. Sim. Onde que vocês vão encontrar as informações com relação ao que é a atribuição de vocês? Vocês sabem? O que é a atribuição de um técnico de enfermagem? Vocês sabem? Quais são as atribuições de um técnico de enfermagem? Em tudo, em relação a tudo, até onde vai a sua atribuição? Até onde compete a você executar alguma atividade? Pelo que eu sei, mais ou menos, fundamentos, Então, vocês têm que buscar sempre a legislação que rege a atividade de vocês, tá? Então, vocês busquem. A professora deu uma pesquisada assim por cima, só para ver até onde que eu posso abordar com vocês, até onde eu posso falar. Mas é interessante que vocês tenham tudo isso muito bem esclarecido, muito bem claro na cabeça de vocês, na rotina de vocês, até onde compete a um técnico de enfermagem, tá? Porque senão vocês vão além, ou senão vocês vão ser cobrados por algo que vocês não fizeram porque vocês desconheciam que era uma atribuição, tá? Então é interessante vocês buscarem também essa informação dentro da legislação que compete à atribuição de vocês. Diga. Você fazer o curso de cuidador de idoso, Sim. lá eles explicou o que o cuidador pode fazer. Exato, porque cada profissão tem sua atribuição. Por exemplo, a minha profissão, eu não passo sonda, tá? Então, com relação a passar sonda, eu paro aqui, tá? Eu vou com vocês até onde me compete, até onde eu posso ir. Claro, eu quero trazer mais informações, eu quero esclarecer para o pessoal que está em casa, para os alunos que estão aqui, eu quero trazer mais informações. Só que eu posso ir até onde me compete. Vocês podem ir até onde compete a vocês. Exatamente, vocês podem estar sendo supervisados, executar a atividade sendo através de uma supervisão. Ótimo. Através de uma supervisão, tá? Então vocês podem estar executando. Mas assim, a professora já vai até esclarecendo com relação à aula de hoje. A gente vai até a parte da administração, tá? Explicando de modo bem claro até qual que é o objetivo da nossa aula e qual que é o objetivo na nutrição com esse indivíduo, tá? Então, é isso que a gente vai estar fazendo hoje. E aí a gente tem esses tipos de dieta, né? Dieta industrializada é aquela dieta que vai ser comprada, tá? E a dieta caseira é essa daí, esse modelinho que vocês estão observando, que a gente encaminhou para vocês no grupo do WhatsApp, tá? O pessoal que está em casa pode estar pegando, tem um cardápio. Esse cardápio, ele é um cardápio para pessoas eutróficas. O que é eutrófica? Não. O que é uma pessoa eutrófica? Se vocês quiserem escrever aí do ladinho, eutrófico é aquela pessoa que está na normalidade. Então, ele apresenta um peso adequado para sua altura, ele é eutrófico, tá? Se fosse um paciente desnutrido, a gente faria essa avaliação através do índice de massa corporal. Então, classificou ele, de acordo com o índice de massa corporal, como um paciente eutrófico, dentro da normalidade. Então, esse paciente eutrófico, ele recebe... É um peso normal para a altura, tá? Então, ele está com índice de massa corporal adequado. Então, teve essa classificação. Aí a gente consegue visualizar dentro dessa dieta, todo mundo acompanhando com a Pro, por favor. Pessoal que está em casa, acompanhem, peguem o material que a gente encaminhou para vocês, tá? Lá tem um cardápio, tá descrito aula prática, terapia nutricional enteral, e tem o cardápio lá. Dentro desse cardápio, a gente vai estar visualizando que essa dieta ela foi individualizada. Toda alimentação que o nutricionista prescreve, ela é individualizada. De acordo com o quê? Que a gente falou ontem?
de acordo com o peso, de acordo com a altura, de acordo com a atividade física, se esse paciente ele é acamado, se esse paciente ele está deambulando, tá? Tudo isso vai estar interferindo no valor calórico que ele vai receber, no tipo de doença, se esse paciente ele apresenta um diabetes, se esse paciente é hipertenso, a dieta vai ser programada de acordo com isso. Mas para chegar a esse ponto, o nutricionista tem que estar a par do... Sim, é uma equipe. Isso daqui é uma equipe multiprofissional. Isso daqui não existe somente um nutricionista trabalhando. Aqui tem um técnico de enfermagem, aqui tem um enfermeiro, exato. Esse paciente ele estava em hospital. Então, ele saiu do hospital e ele está sendo, a família está sendo orientada, o técnico de enfermagem, ele está sendo orientado a uma nova alimentação que esse paciente vai ser necessário para a recuperação do paciente, tá? A esse novo padrão de alimentação do paciente. Então, quando acontece isso, a nutricionista chega à família, é assim que tem que acontecer, a gente tem que informar o que está acontecendo. A Rosângela fez uma pergunta, né? Então, a gente precisa informar esse paciente. O paciente chega até o nutricionista, essa nutricionista vai esclarecer todos os pontos da alimentação desse paciente, esclarecendo que é individualizado, as substituições elas podem acontecer de acordo com as substituições do cardápio. Observem que tem substituições aí. Vocês estão olhando? Então, a gente tem, por exemplo, uma preparação e o horário. O que é a primeira preparação? Mingau. Esse mingau, ele pode ter substitutos. Então, se não tem leite integral para fazer o mingau, você pode usar um leite em pó. Se não tem o farelo de aveia, pode usar uma farinha de arroz ou de milho. Se não tem um suplemento, na verdade fica aberto o suplemento lácteo. Ela descreveu o quê? Nutrem Active, Sustagem e Sustém. Viram? Tá? Então são substitutos. A substituição ela pode acontecer somente dentro desses alimentos, somente sendo composto por esses alimentos. A gente não pode inserir uma outra alimentação, uma outra preparação. Então a família ela tem que estar bem consciente com relação a esses pontos, até mesmo de substituição, tá? Aí, logo embaixo, vocês podem estar observando que tem o volume por horário. Qual que é o volume descrito? Embaixo, bem embaixo. Ah, não, tá na outra página de vocês, da professora que saiu desconfigurada. Tem o volume, vocês observaram? Tem os horários, então tudo isso de acordo com a característica do paciente e com a recomendação do nutricionista. É necessário que siga. Aí a gente vai ter o quê? O gotejamento, tempo de gotejamento. O que que essa dieta é? Essa dieta, ela é uma dieta que está sendo fornecida. A gente pode fornecer em bolos, como o amigo falou, na ostomia, tá? A gente tem bolos, a própria pessoa pode fazer a auto-aplicação, pode se alimentar através dessa dieta. A própria pessoa pode fazer isso. A gente pode ter a gravitacional, tá? Que a gente utiliza o frasco, aí tem que ter aquele suporte e o frasco e a gente coloca por gotejamento. E aquela dieta fica correndo. E a gente tem a bomba de infusão, que é um equipamento que vocês colocam, fazem o controle e essa dieta ela vai ser totalmente eletrônica, tá? Então, o conteúdo do frasco, ele vai passar por dentro daquela maquininha, tá? A professora esqueceu. A sonda. A sonda vai passar por dentro daquela maquininha e o gotejamento vai ser bem controlado por aquele equipamento. É a bomba de infusão, tá? Exato, exato. É uma seringa, né? Aqui a gente tem uma seringa de 20, exato, até 100 ml, tá? Então, aqui a gente tem uma seringa de 20 ml, é só para questão de compreensão e entendimento do passo a passo. O amigo parece que já é doutor na área de terapia nutricional integral. Ótimo. Então, assim, o amigo tem muito para ensinar pra gente. A vivência, ela é excelente, tá? Então, vem muito agregar o seu conhecimento. Então, se puder dividir com a nossa turma, tá? O pessoal de casa também, quem já tem prática na área de terapia nutricional enteral, pode estar passando esses conhecimentos, pode estar levantando questões pra gente, pra todo mundo se inteirar desse conhecimento, tá? É algo
que é muito crítico, que envolve um pouco de receio, né? Por quê? Porque a gente está lidando com pacientes críticos, tá? A gente tá lidando com pacientes com risco muito grande de óbito. Então, todo o cuidado do técnico de enfermagem, todo o cuidado do nutricionista, do enfermeiro, do médico, é fundamental para a recuperação desse paciente, tá? Então, é importante que vocês conheçam toda a rotina e todo o passo a passo de uma atividade que envolve terapia nutricional enteral, tá? Até porque tem muita coisa que a gente vai mais quando estiver praticando, né? Exato, a prática é a melhor escola que tem, tá? Então a prática ela vem muito acrescentar. Mas, às vezes a gente não consegue pegar tudo isso, a gente já cai ali e a gente precisa de segurança, tá? E essa segurança vem através de aulas, essa segurança vem através de uma leitura, de um conhecimento que vocês busquem, tá? Para poder executar um trabalho legal, tá? Porque muitas das vezes, às vezes a gente até sabe, às vezes É. a gente até entendeu, mas na hora da gente fazer ali, né? De executar, né? Tá? Mas assim, na dúvida, busquem referências, busquem leituras para complementar, busquem profissionais que já vivenciaram isso, tá? Então, pode estar questionando na equipe qual que é a conduta correta, mas assim, um livro é um bom caminho, uma leitura. Eu tenho na apostila. Sim, Uma apostila bem grossa. sim. Fala todo esse trabalho de... Ótimo, pegue e dê uma lida novamente, tá? Isso, pegue e dê uma lida novamente. Todo o conhecimento é válido. Isso, terapia nutricional enteral, tá? Então a gente viu os chips, né? A gente viu essa fórmula caseira, a gente viu como que a nutricionista ela organiza tudo isso. Além disso, além de colocar o gotejamento para vocês, como que a nutricionista vai colocar ainda embaixo? Vocês viram? O que tem? Quais são os tópicos? O que o nutricionista vai estar colocando? Os horários. Mais para baixo, o que a gente vê? Nessas fotos, tem uma foto aí embaixo. O que tem? O último quadradinho. Higiene das mãos, higiene do ambiente, higiene dos equipamentos, higiene dos alimentos. Por quê? Por quê? Para evitar contaminação. Para evitar a contaminação. Então, essa dieta, ela envolve um risco, tá? E esse risco é um risco de contaminação. O manipulador, o técnico de enfermagem, o cuidador, eles têm que estar muito conscientes com relação ao preparo dos alimentos, para a gente evitar que esse paciente ele sofra ainda mais por algo que tinha que estar trazendo saúde e está trazendo uma contaminação e um risco à sua vida, tá? Então é importante vocês estarem atentos a todos os detalhes. E a professora de nutrição e dietoterapia, vai passar para vocês esse conhecimento em prática com relação a esses cuidados. Qual que é o passo a passo para a gente estar evitando essa contaminação? Vocês sabem? Higienização. É higienização ao todo. Então, a gente vai começar... Dos legumes, por exemplo. Sim. Alimentos, né? Começando pela memória e os alimentos. Sim, sim. Aí a gente vai seguir esse passo que está descrito na apostila que a gente entregou para vocês. Pessoal de casa, podem estar dando uma olhada, tá? A gente vai estar seguindo esse passo a passo. Só para ponderar um ponto que a Pro colocou aqui, para não esquecer de falar para vocês. Qual que é a diferença entre essa terapia industrializada e a terapia artesanal? Quais são as vantagens e as desvantagens desse tipo de terapia? Quais são as vantagens da gente estar numa terapia nutricional enteral artesanal? Oi? Artesanal? Artesanal, isso, é feita em casa, caseira. Qual que é a diferença entre essa terapia caseira feita em casa? Quais são as vantagens? E quais são as desvantagens? Em comparação à fórmula industrializada. Industrializada é melhor, eu acho, porque Sim, já vem feita, já vem preparada. Agora- Mas são todas que vêm feitas? né? Não, porque a gente tem algumas fórmulas que são em pó, concordam? Tá?
Essas fórmulas em pó, vai ser necessário que vocês façam a diluição. Então, ainda existe um risco de contaminação, tá? As fórmulas que são caseiras, o risco é muito grande de contaminação. Mas tem uma vantagem, porque é a alimentação da família, tá? O custo. A gente... Sim. Vocês observaram a quantidade de alimentos in natura? E minimamente processados? Então, a gente não acrescenta quase produtos. Acho que o processado que vai ter aí são os suplementos que tem no mingau. Só. Não vai ter mais nada, tá? Então, assim, o custo dessa alimentação artesanal é mais acessível para a família do que a gente solicitar uma fórmula que, às vezes, o frasco é R$50, tá? Então, o custo é mais acessível, fica mais próximo da realidade dessa pessoa, tá? Então, a gente tem diversas vantagens, porém, tem a desvantagem de que, se ocorrer algum erro nessa manipulação, esse paciente vai sofrer, tá? Então, isso daqui... Eu achava que era mais saudável. Hã? Eu achava que era mais saudável A alimentação deles? do que industrializado. Ah, sim! Você acha que a alimentação que ela é caseira é mais saudável que a industrializada? Do ponto de vista. Sim. Então, o que acontece na industrializada? A gente vai ter um frasco de mais ou menos 1 litro e lá vai estar falando que isso atende às necessidades de 1.500 calorias, 1.200 calorias, depende do tipo de composto que você está comprando, tá? Então, ela tem um valor calórico para o paciente. Ela não foi feita de acordo com aquele paciente. Não é que nem essa alimentação caseira, que foi toda calculada em cima do paciente e a gente consegue adaptar, colocando um pouco mais de óleo, reduzindo o óleo, retirando um alimento, retirando lactose, tá? Essa alimentação industrializada, ela já é uma alimentação que vem pronta. Vem aquele modelo da indústria e tá aqui. Supre esse paciente, tá? Então, vai suprir suas necessidades, mas talvez não supra tudo. Então, tem que fazer associação com outros tipos de suplementos, que são os módulos que a gente chama, tá? Então, existem vários módulos. Módulo de fibra, tá? Aqui a gente tem fibra, né? Na alimentação industrializada, já vai ter uma redução nessa quantidade de fibra. Então, a pessoa vai ter que inserir também um módulo de fibra, tá? As fibras solúveis. Então, vão ser acrescidas na alimentação desse paciente, vai ficar um custo mais caro ainda, tá? Então, a questão é justamente essa parte do preço, do custo. Outro ponto, essa contaminação, ela pode implicar o paciente. O que o paciente vai apresentar quando eles têm uma contaminação? Diarreia, tá? Então, a gente vai começar a suspeitar de evacuações que apresentam 3 vezes mais frequência, tá? Então, isso daí pode estar alterando o trato gastrointestinal desse paciente. Gente, vamos então para os nossos cuidados de higiene. Bom, o pessoal quando chegou já passou álcool em gel nas mãos. Só que eu preciso que vocês tenham noção de como é o procedimento correto de higienização das mãos. Alguém sabe me falar? Como que é? Como que é, amigo? Primeiro tirar as anéis. Ótimo. Sim. E depois, qual seria o próximo passo? A gente retirou os anéis. Todo mundo retirou? Todo mundo vai fazer a higienização das mãos. Sim. Tá? A gente tem que lavar até na altura do cotovelo as mãos. Essa é uma higienização adequada, tá? Então, quem tá de jaleco pode levantar, pode suspender. Eu gostaria que fossem 2 pessoas para a gente poder fazer essa demonstração para o pessoal que está em casa. O pessoal que está em casa, se quiserem também executar essa correta higienização das mãos, tá? Agora é um período que a gente precisa, além de atendimento com o nosso paciente, a gente precisa cuidar também da nossa saúde e fazer a correta higienização das mãos, tá? Podem estar indo, ótimo, já levantaram. Primeiro passo, tá? Aí eu gostaria que vocês seguissem os passos que a gente vai falando. É importante que todo manipulador de alimento, ele não apresente adornos,
tá? Não tenha os brincos, colares, pulseiras, anéis, que ele esteja bem paramentado. Então, é interessante até mesmo colocar uma touquinha quando for manipular. Agora a gente está falando de higienização das mãos. Então, podem estar umedecendo as mãos. Então, o primeiro passo é umedecer as mãos, tá? Existe o sabonete líquido, vocês podem estar pegando. Tá? E é interessante que faça espuma. Gente, onde que a gente vai estar lavando as mãos? Quais são os pontos mais esquecidos durante uma higienização correta das mãos? Então, vocês têm que lavar a parte de cima das mãos. Ótimo. 2 mãos, lavou de uma, lava da outra. Entre os dedos, ok? Entre o outro dedo. Faça fricção também no dedão. Dedão, lavem os 2 dedões, isso. Agora a ponta dos dedos. Lavem a ponta assim, gente, esfregando na palma da mão, tá? Isso. Agora vocês lavem o punho de vocês, o pulso, dos 2 lados. Isso. Agora sobe até o cotovelo. Muito bom, tá? Não há necessidade, não é uma parte que fica esquecida, porque quando você faz esse movimento, você está lavando. A questão mesmo do esquecimento é o dedão, entre os dedos, entre o dedão e a ponta dos dedos. São as partes da nossa mão onde frequentemente é esquecido. Enxaguaram, peguem o papel, sequem as mãos e para a gente finalizar com a asepsia correta das mãos, é importante passar o álcool em gel, tá? Descartem sem tocar na lixeira. A lixeira ela tem que ser por acionamento por pedal, justamente para a gente poder não ter mais um toque nessa lixeira, tá? Isso, façam um descarte, passem o álcool em gel. Então, todo mundo realizou a higienização das mãos. Quer dizer, nossos 2 colegas realizaram a higienização das mãos. Pessoal, vocês podem estar realizando essa higienização. Houve alguma dúvida durante a explicação em algum ponto? É o primeiro passo para o técnico de enfermagem fazer manipulação de alimentos, tá? Então, o técnico de enfermagem que vai preparar uma alimentação nutricional enteral caseira para um paciente crítico, ele tem que realizar esse procedimento e garantir que esse procedimento ele foi seguro, tá? Então, vocês garantem que o procedimento de vocês foram seguros? Aconteceu de modo seguro? Foi tudo bem executado? Sim. Vocês não esqueceram de nenhuma região, vocês lavaram todos os pontos. Então, a sua mão, ela está apta para poder manipular os alimentos, tá? Eu gostaria que os demais alunos fizessem essa prática de higiene correta das mãos, tá? Vai colocar luva, professora? Vão colocar daqui a pouco que a gente vai colocar a luva na hora de manipular o paciente. Aí a gente coloca a luva. Então, primeiro umedeçam as mãos, depois passem o sabonete líquido, façam bastante movimento até a formação de espuma, tá? Entre os dedos. Vocês observaram que na nossa torneira não há necessidade de um contato com a mão. Ela já é um contato que a gente vai fazer com o cotovelo, tá? Então, ela é de um fechamento mais fácil. Ficar todo mundo com as mãos higienizadas. Enquanto isso, acho que dá para mim fazer mais perguntas para vocês, né? Enquanto a gente espera os amigos. Bom, a professora ela fez diversas anotações para não esquecer de nada, tá? Então, tem que fazer isso, porque senão eu esqueço. Depois puxa, eu devia ter falado isso para eles. E o pessoal tem que vir fazer pergunta, porque senão eu fico sem norte. Se vocês fazem perguntas, a gente consegue produzir, deixar uma aula produtiva, tá? Então, pessoal de casa, é importante que vocês façam perguntas, tá? É importante que haja esse questionamento para a gente fazer essa aula render. Aproveitar bastante a professora, né? É a nossa última aula de nutrição. Então, é importante que haja. Depois vai ter aula do quê? Eu não sei qual que é a grade curricular de vocês.
Depois da nutrição, eu não sei informar. Oi? Sim. Lá na clínica, Sim. tem uma nutricionista. Aham. Ela, na verdade, como a maioria são os idosos, Uhum. tem muita preocupação com a alimentação dos idosos. Tipo, por exemplo, você não pode dar nada sólido, tipo uma carne. Então, Porque devido eles têm dificuldade na mastigação, eles têm ausência de dentes, eles têm, às vezes, uma prótese que não é adaptada para a boca deles. Aí eles sofrem bastante com isso, né? E a briga deles com nós, eles querem comer. Aham. Entendeu? Eles querem Uma carninha moída não vai? tipo, podia assim, carne de pedaço. Sim. A cozinha, ela cozinha muito bem. É. E aí que o paciente desnutre, né? Porque se ele não consome bem, ele entra num quadro de desnutrição. Mas sim, professora, digo assim, a cozinha ela pega a carne e cozinha bem. Sim. Carne desfiada. Mas a briga deles com nós, por exemplo, eles querem comer carne, churrasco. Já está mais complicado. Às vezes é questão de passar por um atendimento de vários profissionais, que a gente fala multiprofissional, e verificar a possibilidade de uma prótese adequada, né? Verificar essa... Colocar um pedaço de carne, por exemplo, um paciente idoso, ele vai Pode engasgar. ele pode se soltar e ele não Sim, engasgar. engasgar, exato. Ele pode ter um engasgamento, exatamente. Tá? Bom, então assim, com relação à higiene do manipulador, a vestimenta ela tem que estar adequada. Então, pessoal, qual que é a vestimenta adequada? Qual que é a vestimenta adequada para um cuidador que vai manipular a alimentação? Cabelo preso, com o uso de touca. Agora é necessário máscara. Agora é necessário máscara. É necessário antes dessa pandemia, né? É isso que eu ia perguntar. Porque geralmente você vai dar uns fios e Não, a gente já... Não tinha esse hábito, né? Sim, Usar. aham. Então, mas dentro da área de manipulação não se cobrava muito o uso da máscara, tá? Aí a necessidade é estar retirando esses adornos, cabelos presos, com a touquinha, calçados fechados, tá? Então, o pessoal, vocês já têm que se adaptar ao que a realidade vai pedir, tá? Então, se adaptar ao que a realidade vai pedir, tá? Então, a realidade de um ambiente hospitalar é o paciente, às vezes, passando mal, ele pode vomitar, pode cair alguma coisa no seu pé, tá? Então, é importante que você já tenha sempre o hábito de estar calçando calçados fechados, de estar usando calçados fechados. Unhas da mão sem esmalte, tá? Unhas curtas, tá? Essa é a recomendação para quem vai manipular um alimento, tá? Aí a gente pode partir, agora que todo mundo finalizou com a higienização das mãos, a gente vai partir para a higienização dos alimentos. Qual que é a maneira adequada de realizar essa higienização dos alimentos? Pessoal de casa sabe falar pra gente qual que é a maneira adequada da realização da higiene dos alimentos? Quais são os procedimentos que a gente tem que seguir? Com uma gotinha de, não muito, né? De água sanitária, de molho. Sim. Tá. Alguns alimentos com a bucha, não todos. Aham. Tá, então assim, a gente vai orientar para vocês como que vocês vão fazer para estar higienizando os hortifrutis e depois a gente vai preparar a refeição, deixa eu pegar aqui, a gente vai preparar a refeição, o suco de fruta das 16 horas. Pessoal, a gente vai fazer a higienização das frutas e dos legumes, tá? Das verduras que serão utilizadas no preparo do suco de fruta das 16 horas. O que vai nesse suco de fruta? Suco de laranja, couve, cenoura, beterraba, maçã. Ok, então a gente vai começar fazendo a higienização desses alimentos. Como que a gente faz para deixar esse alimento seguro para o consumo? Alguém sabe me falar? A professora chegou de falar na aula
como que a gente faz para a solução clorada, né? O que é solução clorada? Água sanitária com água, numa proporção de 3 litros. pessoal de casa? Uma colher por 3 litros, né? Não. Uma colher por 1 litro. Uma colher por litro, muito bem, tá? Então, a diluição adequada da solução clorada é uma colher por litro. O que vocês vão fazer com esses legumes? Eu gostaria que 2 pessoas viessem aqui. Quem se prontifica, quem é corajoso para fazer a higienização dos hortifrutis? Pode ir, galera. Então, nossos amigos se prontificaram. Pessoal de casa, se quiser passar alguma dica, tá? Como que a gente vai fazer para estar executando essa higienização dos hortifrutis. Primeiro, a gente vai retirar a sujidade desses alimentos. Então, a gente pode estar passando uma buchinha com detergente. Retirar toda a sujidade de terra, de areia, tá? Depois vocês vão deixar de molho por 15 minutos em solução clorada. A gente pode estar utilizando a jarra do liquidificador para poder preparar essa solução clorada. Quem aqui já chegou de preparar a dieta caseira? Dieta integral caseira. O senhor já chegou de preparar? Seguiu todos esses procedimentos? Sinceridade, não. Então, assim, houve um risco para o seu paciente, né? Tá? Então, gente, é necessário que siga todos os procedimentos. O que acontece quando a gente faz a infusão dessa dieta? Quando a gente passa essa dieta para o paciente? Se ela não está adequadamente higienizada, o que vai acontecer? Dá uma infecção. Ele pode ter uma diarreia, ele pode ter uma infecção. A gente sabe que o sistema dele está comprometido, a imunidade dele está baixa. Então, se tiver algum tipo de bactéria ou vírus, vai entrar rapidamente na corrente sanguínea dele, tá? E pode ocasionar uma sepse desse paciente. Então, ele pode sim vir a um óbito, tá? Então, a gente vai estar observando agora a higienização desses alimentos. Através da jarra do liquidificador que a gente vai utilizar para poder bater esse alimento e depois coar, porque esse é o procedimento, né? A gente vai higienizar, picar, bater e depois fazer coar, tá? Preparar essa dieta. Através dela, através da graduação, a gente pode saber quanto que tem 1 litro. Tá? Na jarra, pessoal de casa, vocês podem fazer isso até mesmo quando forem realizar a higienização dos alimentos que vocês compram na casa de vocês, tá? Então, vocês observem o que é 1 litro. É 1 colher de sopa para 1 litro. 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Então, vocês observaram aqui? Então, nessa marquinha de 1 litro, vocês vão pegar e vão encher essa bacia. Depois de fazer a limpeza com a buchinha desses alimentos, tá? Aí vocês vão encher aqui, acho que 3 litros e 3 colheres de sopa serão necessários. Então, eu recomendo que primeiro vocês façam a limpeza, podem até utilizar essa... Professora, só lavando com água e sabão. E uma escovinha? Não. Você não garante a morte das bactérias. Você garante simplesmente que você tem uma redução, tá? Mas as bactérias, elas não morrem com sabão. Mesmo tirando as cascas dos alimentos? É um risco, porque você entra em contato com esse alimento, né? Depois você toca ele novamente. Você tirou a casca, você reduziu a quantidade. Mas mesmo assim, essa bactéria ainda ela permanece, ela existe. Você só reduziu a quantidade, você reduziu a possibilidade. Ela ainda está ali, tá? Porque são seres microscópicos, a gente não enxerga, né? E a gente tem que garantir. Isso, podem fazer... Deixa a professora... Todos. Podem colocar todos aí, tá? Quanto que a gente vai utilizar... Pessoal, na receita... Só um minutinho. Quanto que a gente vai utilizar de laranja? 125 gramas, tá? Pra gente estar fazendo suco. Couve, 10 gramas. 10 gramas correspondem a 2 folhas de couve. Tá? Maçã, meia unidade. Cadê a colinha de vocês? Vocês podem estar trazendo. Não tem o vinagre. Ótimo.
Gente, auxiliem os amigos a fazerem a correta higienização enquanto a prova vai esclarecendo aqui. Vocês podem estar auxiliando, falando para eles a quantidade que eles vão utilizar? Então, com relação ao vinagre, é interessante até a pergunta, porque todo mundo tem essa dúvida, é uma dúvida frequente, tá? O vinagre, ele é um tempero, o vinagre não é um sanitizante. Sanitizante é a água sanitária, tá? Então, o que vai matar bactéria, o que vai matar vírus é a água sanitária, tá? O que eu tava fazendo, professora? Passando álcool gel. Nos alimentos? Sim. E a água sanitária? A água sanitária é mais acessível, tá? Pessoal de casa, a água sanitária é mais acessível para a gente estar fazendo higienização dos hortifrutis. Então, se vocês puderem, na casa de vocês, realizarem essa concentração, tá? Realizarem essa concentração para cada litro de água, 1 colher de sopa, tá? Isso daí auxilia na higienização e na segurança dos alimentos que vocês vão consumir em casa, tá? Esclarecido, amigos? Aí a buchinha pode passar na couve, tá? Pode, tá? A gente até recomenda que seja passado. Mas a parte lisa, passa na parte lisa. É uma buchinha nova. Exatamente, exatamente. Não, exatamente. Tá? Então, assim, o ideal é que dentro de casa a gente tenha aquela escovinha só para higienização desses hortifrutis. Isso, só para higienização. Bom, a professora trouxe uma balança, então vocês podem estar utilizando e a gente vai estar seguindo o que a dieta da nutricionista ela recomenda, tá? Vocês podem estar deixando, a gente não vai conseguir deixar esse tempo necessário, então a gente não vai utilizar esse alimento, tá? Então é só para vocês terem noção. Podem utilizar água sanitária, aqui tem uma colher, vocês podem fazer a diluição. Oi? Exato. Primeiro a gente está fazendo a higienização dos alimentos. Então, como que ocorre essa higienização? Vamos fazer uma síntese? Amigos, vamos fazer uma síntese. Como que ocorre a higienização dos alimentos? Como que ocorre? O que vocês estão fazendo? Expliquem para o pessoal de casa. Nós pegamos uma bucha. Ótimo. Colocamos detergente. E estamos Sim. lavando os alimentos para tirar as sujeiras, as sujidades. Primeiro passo para a gente fazer uma correta higienização é retirar as sujidades com a bucha ou escovinha. Segundo passo, a gente vai fazer a desinfecção, que é um processo que vai água sanitária. Toda desinfecção, ela compreende nesse processo de limpeza, tá? Toda higienização compreende no processo de limpeza e desinfecção. A desinfecção só ocorre com água sanitária, tá? Então, manda ver. Aqueles produtos que vende, né? Sanitizantes. É 3 litros, né? São 3 litros e 3 colheres de sopa. O ideal é que essa solução clorada, ela cubra todo o alimento, tá? Então, em casa, cubra todo o alimento. Eu já ia perguntar por que essa quantidade. Sim, é que tem que cobrir todos os alimentos, tá? Mas no caso, cobriu não precisa ser, por exemplo, 3 litros. Não, aqui a gente só está fazendo em relação à bacia e a quantidade de alimentos que a gente vai colocar, tá? Eu acredito que sejam 3 litros, talvez nem sejam. Talvez a gente precise de mais, tá? Mas tem que cobrir todos os alimentos, para todo o alimento ficar em imersão por 15 minutos. A gente não vai deixar 15 minutos, porque o nosso tempo é curto, mas eu preciso que vocês aprendam. Então, são 3 litros de água para 3 colheres de água sanitária. Isso. Ok. Tá? O que é interessante a gente observar com relação à nossa água sanitária? Se elas apresentam orientação e indicação para higienização dos hortifrutis. No rótulo desse produto deve estar constando que pode ser utilizada para higienização de frutas, tá? Isso que eu ia perguntar. Sim, não é toda água sanitária
que é recomendada, tá? Tem umas que não tem mesmo. Tá? E aí a gente tem alguns rótulos que vêm e falam até mesmo com relação à diluição do seu produto, tá? Então, pessoal, agora vocês podem deixar o que vocês vão utilizar em imersão, pra gente estar mostrando pro pessoal. O que nós vamos usar. Isso, pode estar colocando. Pode colocar toda a laranja, porque a gente vai fazer o suco. Pode colocar tudo? Sim. 10 gramas de coco. Tira essa faca dessa faca. Duas folhas de coco. A gente recomenda que esse corte ele seja feito depois que a gente higienizou, tá? Mas assim, é só pra... Isso, por favor. Ótimo. Muito bem, brigadão. Tá? Depois disso, o que a gente faz? Depois que ele passou, que transcorreu os 15 minutos, o que a gente pode estar fazendo? Tá? A gente... Depois que saiu, que passou os 15 minutos. Vai retirar e passar uma água. Passar uma água. De novo. Tá? Então, a gente vai precisar estar realizando o enxágue desses alimentos. Passou 15 minutos, a gente não tem esse tempo para esperar. Então, a gente já vai fazer, faz de conta que passaram 15 minutos. Mas o tempo mínimo para a sanitização, tá? Para que aconteça essa morte, é de no mínimo 15 minutos. Então, passou 15 minutos. Ótimo, nosso reloginho deu 15 minutos. Agora a gente vai fazer o quê? Proceder com... A gente vai descartar essa água e realizar o enxágue, tá? Amigos, vocês cansaram? Quer passar para... Vocês alguém quer continuar? Quer que eu lavo? Então vem. Aí realizem o enxágue. A professora pegou uma preparação bem simples, vocês viram? Tem outras preparações na dieta, tá? Essa preparação que a professora escolheu, vocês perceberam que é uma preparação rica em alguns alimentos que fornecem vitamina C, que fornecem vitamina A, que fornecem ferro, tá? Então a gente consegue perceber que essa alimentação ela é uma alimentação rica, mesmo esse paciente sendo um paciente crítico. Deixa eu perguntar. No caso do enxágue, ele pode ser enxaguado tudo de uma vez ou tem que ser por um? Não, pode ser enxaguado um por um. A questão é descartar toda essa água e retirar o resíduo da água sanitária. No caso, eu já por essa água, né? Despejar ela na pele, por outra água, estaria enxaguando ou não? Não, Aí eu não vou estaria. passar a mão Não, ali. você tem que colocar em água corrente e retirar todo o resíduo, tá? Então tem que ser em água corrente para retirar todo o resíduo da água sanitária. A água sanitária 3, 4 vezes a água na bacia não seria o suficiente? não é uma garantia. A gente tem que ir pro que é mais seguro, tá? Pro que nos traz segurança. Então, a água corrente. Coloca água corrente e deixa sair. Passou água corrente? Deu certo? E esse risinho solto? O que aconteceu? Não, lavamos água corrente. Tá? Então a gente viu, tá? A questão da buchinha para retirar o resíduo, enxagou, lavou folha por folha, tá? Colocou na solução clorada, ficou 15 minutos. Agora a gente está com os alimentos aptos para preparar para o nosso paciente. A gente vai começar utilizando o suco de laranja. Tem um suco de laranja. Vamos fazer esse suco de laranja? Tá? Então, a gente pode estar utilizando... seria interessante ter uma centrífuga, né? Para poder... Não tem que espremer agora. Agora a gente vai ter que espremer, tá? Vamos fazer do jeito mais... Isso, exatamente. Então, o colega, ele chamou atenção para um ponto interessante, tá? A gente tem que garantir que a bancada, que os materiais e os equipamentos que a gente vai utilizar estejam todos limpos. Alguém quer fazer essa higienização da bancada? Alguém quer auxiliar o pessoal a fazer a higienização? Higienização da bancada. Higienização de todos os utensílios que vão ser utilizados. Com álcool 70. A gente tem um frasquinho de álcool ali. E esse álcool a gente vai utilizar para poder fazer a higienização de todos. Passar uma bucha com
sabão em cima da bancada? Não, né? não. A bucha com sabão, ela vai ter pouca eficácia. A gente fala muito no sabão hoje por conta do vírus, do coronavírus, tá? Mas o interessante é o álcool 70. O álcool 70, ele é amplo. Ele pega uma gama muito ampla de micro-organismo, tá? Então, o interessante é fazer a desinfecção da bancada. Pessoal, tem uma colinha para vocês. Vamos auxiliando os colegas, tá? Então, é interessante a gente fazer a desinfecção da bancada, fazer a limpeza do liquidificador, fazer a limpeza da faca, da colher, do coador, de todos os utensílios que serão utilizados, tá? Então eu já ia fazer errado, eu ia passar muito em tudo com sabão. É depois ótimo. tirar. É bom que você está esclarecendo no momento certo, né? Aí depois eu Tá? passo um álcool Então, em pessoal de casa, se vocês tiverem ainda alguma dúvida, algum ponto para a gente esclarecer, agora é o momento. Nossa última aula, infelizmente. Tá? Então, aproveitar a professora. E o bom é que a gente vai poder ficar estudando esses conteúdos. Sim, ótimo. Professora, nesse caso aí, a dieta já vai pra gente pronta. Tipo, Sim, no caso não é você que prepara essa dieta. Sim, só prepara, se acaso Sim, dependendo a do questão paciente. é só a administração. Administração, quem executa são vocês. Existe essa possibilidade também, mas vai que você vai cuidar de um idoso na casa dele, Isso que eu pensei, entendeu? né? A minha análise é essa. Vai que você vai cuidar de um idoso na casa dele e a família te deixa responsável por isso, tá? Então você vai ter que estar observando. Vai ter que ter todos esses cuidados que nem as colegas estão tendo, de limpar a bancada, de limpar equipamentos, de limpar utensílios, de fazer correta higienização dos alimentos, tá? Higienização das mãos, para garantir que vocês vão estar ajudando esse paciente, não complicando ainda mais o quadro deles. Sim, na administração a gente vai utilizar as luvas, tá? Durante a administração a gente vai estar utilizando essas luvas. Por enquanto vocês podem estar manipulando normalmente. Vocês estão com a garantia que as mãos estão bem higienizadas, tá? Que não apresenta dor, não estão toda bem paramentada. Então, assim, o interessante agora é fazer a produção. Higienizaram tudo, podem passar álcool em gel em tudo. Perdão, álcool em gel não, álcool 70. Pode passar álcool 70 em todos os... Para manipular os alimentos? Para manipular, não. Só na administração do paciente, tá? Na manipulação, não. Ali a gente já garantiu, durante a higienização das mãos, que elas não apresentam nenhuma contaminação ali. Nesse caso também a água pode ser água fervente, né? Sim, ótimo, que boa pergunta. Então, assim, a nossa água, ela é uma água filtrada, tá? Mas poderia ser uma água fervida e depois a temperatura ambiente ser administrada, ser utilizada, tá? A gente tem um volume a seguir. Qual que é o volume? 100 ml de laranja? 125. Aí vocês podem tarar o copinho, tá? Então, usando a balança. Pessoal de casa que sabe usar balança, que não sabe, vamos aprender a usar a balança agora. Adriano, você consegue ver pra mim se a Ana ela tem a pilha? Porque já pifou. Em casa ela funcionou, mas aqui... Tá. Ah, ela disse que comprou, ela disse que pegou a pilha. Não. Ah, voltou. Eu vou ter que ficar tirando e colocando a pilha. Coisa chata. Ó, a gente liga. Tara. Então... Nossa, essa balança em tantos lugares. Eu comprei mesmo no camelão. A gente encontra em diversos locais. Exato. Tá? Então aqui, pra gente verificar se a gente chegou ao peso adequado, pra gente fazer o quê? Por que é importante o uso da balança? Eu não enxergo. Vocês tararam um copo? Tá. Para vocês garantirem que chegaram na quantidade adequada para esse paciente, é importante utilizar a balança. A gente viu que a nutricionista, ela calcula toda a quantidade de nutrientes, tá? Então, é importante fornecer a quantidade
de nutrientes necessários através do peso para esse paciente, tá? Uma pergunta. Sim. Falso. Existe alguma indicação específica para NP? Para nutrição parenteral, sim. Quando o nosso trato gastrointestinal, ele não está funcionando, tá? Então essa pessoa, ela tem algum comprometimento, ela tem um câncer, ou ela tem uma doença que está muito avançada e está acometendo o trato gastrointestinal, e esse paciente, ele não pode ser alimentado utilizando esse sistema, tá? Aí a gente vai utilizar a parenteral. Então a gente vai colocar, digamos assim, infundir toda a alimentação pela via sanguínea desse paciente. Mais uma falsa. Sim. Existe alguma diferença entre dieta interal e nutrição interal? Não. A dieta interal é simplesmente essa alimentação descrita, tá? Em um dia. Já a nutrição é um modo como você vai nutrir, mas no final das contas a gente está se referindo a oferecer para esse paciente um alimento, tá? Oferecer para esse paciente uma nutrição. A Rosângela perguntou: há outro produto que possa substituir a água sanitária para a higienização? Então, a professora recomenda a água sanitária, tá? Então, a água sanitária, ela é ampla. Os colegas aqui colocaram o vinagre, tá? Pro alimento, o interessante é que seja água sanitária. Ela é mais segura, ela é de fácil acesso, tá? O valor é acessível. Então, a professora recomenda que seja água sanitária. Mais duas. Se a pessoa não tiver conhecimento de colocar 4 colheres de água sanitária para 1 litro para fazer a desinfecção do alimento, esse excesso pode fazer mal? Sim, pode levar a uma contaminação, tá? Então, se você excede a necessidade e se você não retira esses resíduos, pode ocorrer uma contaminação. Esse paciente, ele pode ser contaminado, a gente chama de contaminação química, tá? Quando ocorre a ingestão de um produto químico. Então, a gente tem que ter muito cuidado, até mesmo quando a gente armazena nossos alimentos. O local de armazenamento dos alimentos, eles não podem ser próximos a produto de limpeza, porque você pode estar ocasionando uma contaminação química desses alimentos, tá? E com relação à água sanitária em excesso, passou a quantidade necessária para a gente fazer a higienização, não tem porquê, tá? Isso daí pode estar ocasionando, sim, um problema de saúde. A última pergunta, Joélia. E a limpeza com água sanitária na bancada? Então, tem agora com a Covid, tem algumas orientações que elas estão saindo com relação a essa higienização na bancada com água sanitária em substituição ao álcool. Ela pode ser feita? Ela pode ser feita. Pode sim, pode acontecer, pode ocorrer. Eu gosto muito da água sanitária, a questão só é o cheiro, né? O cheiro dela é muito forte. E aquele cheirinho que vem, aquelas águas sanitárias que vêm com desinfetante, com perfume, são águas sanitárias que não são indicadas para alimento, tá? Se eu colocar aqui vai derrubar. Sim, fechou o volume? Não, mais ou menos. Não fechou não. 200, sim, 200, esse copo americano, ele tem 250, isso, tá? Passou então. O copo americano, ele tem 250. Gente, muito obrigada. Quem é o próximo? Próximos amiguinhos? Eu também. Pessoal, tá gostando? Quer permanecer? Vão? Tá. Vocês querem? Vocês querem? Querem não? Eu quero. Tá. Não, porque a nossa higienização não foi de 15 minutos. Não. Gente, a gente tem que pensar muito bem com relação aos alimentos que a gente está comprando, tá? Fazer a higienização em casa, tomar muito cuidado com a Covid. Tá? Então, 15 minutos em solução clorada, tá? Olha, que bom, que bom. Eu nem comi nada hoje, professora. Eu cheguei tão feliz em casa.
Pessoal, quem que vai assumir o posto das colegas? Elas já fizeram um suco, agora a gente vai acrescentar os outros alimentos. A gente está preparando, pessoal que está em casa, o suco de frutas, que foi indicado pela nutricionista às 16 horas, e ela tem uma quantidade determinada, né? Que é o suco de laranja, 125 gramas, couve 10 gramas, cenoura 30 gramas, beterraba 30 gramas, maçã 50 gramas, tá? Então a gente está preparando isso, o pessoal aqui vai preparar e depois a gente vai seguir com a administração dessa dieta. Agora vai cortar? Sim, agora vocês, se possível, descartar essas cascas e começar o corte. Vocês coloquem, por gentileza, a touquinha, tá? Pessoal, vocês estão com alguma dúvida com relação à nutrição interal? Acho que vai surgir na hora de administrar, né? Na hora de administrar vão aparecer as dúvidas. Professora, que a gente monta um grupo assim, ó. É uma possibilidade. Se vocês quiserem o meu e-mail, eu passo para vocês. Tá? Aí qualquer dúvida, se eu puder estar encaminhando algum material de estudo para vocês. Mas eu acredito que a instituição ela já tem essa relação bem estreita, né? Então a gente pode estar encaminhando também pelo grupo de vocês de estudo, tá? Se vocês quiserem mais materiais a respeito de nutrição interal, pessoal de casa, se vocês necessitam de mais material, a professora ela pode estar fazendo e encaminhando para vocês, tá? Com tal e tudo, a gente vai liquidificar, isso daí vai desaparecer, tá? Não há necessidade de retirar. Pode pesar aqui mesmo? Sim, pode pesar aí. O suco já, calma, o suco já está na quantidade adequada? O suco? Então vocês podem colocar dentro da jarra, tá? O suco pode colocar na jarra. O suco pode colocar na jarra, a folha a gente pode pesar. Ah, não é 2 folhas? É 2 folhas, mas a gente pode pesar. Deixa eu tirar. Já foi. Tá limpinho aqui, né? Tá, já passei. Vamos ver se tem mais pergunta para vocês, que eu deixei um monte de perguntas aqui. Separar todos os equipamentos. É 2 folhas. 2 folhas. A maçã. Não, a cenoura é 30 gramas. Nesse caso, pode ser... 30 gramas? Ostomia? Sim, se for liquidificado, toda a preparação ela pode ser administrada pela ostomia, tá? Sendo liquidificada, seguindo... Na verdade, esse modelo de dieta que a professora passou para vocês, com esse cardápio, é uma alimentação para ostomia. 30 gramas. Ostomia. Professora, ensina aqui. 3.0 é 30, né? É 30? Isso, é 30. Como que é? Aí, é 30. Tira um pouquinho para prover. Ela tá doida. Ela tá doida mesmo. Não, mas tava certo. Agora pode colocar. Agora tem que dar 30. 30. Co- Não, tá 3.9. Então, mais. Coloca mais. Não, é 30. 3.9 passou. 3.9 passou. Agora, esse paciente elevado... Corta aqui pequenininho. Peraí, ó. Vai perder o coitado do... Aí, Ele tá com uma unidade. Aí, agora Isso, deu. tá? O João tá com fome. Quanto tempo a gente prepara essa alimentação? Em quanto tempo antes? 30 gramas. É 30 também, né? 30 minutos. A beterraba É um tempo bom, dá tempo de vocês prepararem, dá tempo de fazer toda a higienização, dá tempo de fazer a higienização das mãos. Tem que cascar, né? a casca? Pode colocar com a casca. Porque vai generar. A gente fez a higienização, tá? Então isso garante que a gente tá com um alimento são, que tá com um alimento bom. Nossa, que Oi? Segundo minha avó fala que com casca a vitamina tá na casca. Tem gente que fala, mas de fato, né? Tem uma quantidade boa de vitaminas, então por que desperdiçar? Tem alimentos que a gente não precisa desperdiçar, que a gente pode estar utilizando. Aproveitar integralmente os alimentos. bagaço da laranja, né?
Sim, é rico em fibra. Rico em fibra. A maçã é 50. Quem que vai tomar? Corta mais, senão o liquidificador vai. Então isso. A gente vai acrescentar água, tá? Não, é Mas será que vai ter pedação grande? É, Qual que é a maçã? não conheço muito bem o liquidificador, mas a gente vai colocar água e vai auxiliar na batida. Pode colocar com carinho, professora? Pode estar retirando. É 40, né? 50. É meia maçã. Meia maçã? É o que diz aqui na nossa dieta da Nutri. 50 gramas. É, essa aqui dá, então. Meio, É meia maçã. Aqui deu. Mas é isso mesmo, é que a balança fica perdida. essa balança tá perdida mesmo. Professora Rosângela perguntou, se o alimento ficar mais de 15 minutos na água, você fala, Rosângela? Sim. Se o alimento ficar mais de 15 minutos na água sanitária, ele pode perder suas propriedades em vitaminas e benefícios? Então, Rosângela, pessoal, só um minutinho para mim responder a uma aluna, tá? A Rosângela, quando a gente estuda vitaminas, a gente observa que algumas vitaminas elas têm a característica de serem hidrossolúveis, tá? Então são vitaminas que elas se dissolvem na água. 15 minutos é um tempo pequeno, porém se você ficar durante um longo tempo com esse alimento em contato com a água, a gente vai estar perdendo sim algumas vitaminas, tá? Então existe essa possibilidade sim, tá? Que bom que a Rosângela está participando. A Rosângela participa de todas as aulas. Então pode estar mandando mais perguntas, Rosângela. Tá? A gente fica aguardando as perguntas para a gente poder estar esclarecendo todos os pontos para vocês. Pessoal, por gentileza, participem. Tá? Essa é a última aula de nutrição. Então eu espero que vocês aproveitem bastante, mesmo em casa, que questionem para poder aproveitar ao máximo esse finalzinho e essa conclusão da nossa disciplina, tá? Ótimo, agora vocês ligam e liquidifiquem. A maçã... Tá cheirando queimado? Não, acho que tá batendo, Pronto. Ok, tá ótimo. Tá? Então, assim, a maçã com a couve, ela tem uma ação muito importante quando a gente fala em cicatrização do estômago. As pessoas que têm gastrite, é um excelente remédio a maçã com a folha da couve, tá? Sim, para gastrite. Com água, fazem o suco e podem estar tomando, tá? Então a gente já vê mais ou menos um padrão benéfico dessa combinação de alimentos. Agora, o que a gente faz depois que a gente liquidificou? A gente coa. Então, o padrão da alimentação integral artesanal, ela vai ser todo o alimento, ele pode ser cozido, ele pode ser cru, mas ele vai ser liquidificado e vai ser coado, tá? Coado por quê? Para tirar o resíduo, porque senão a sonda entope quando a gente for passar, tá? Então, é necessário que ela siga esse padrão: liquidificado, cozido, liquidificado e coado, tá? Ótimo. É um copo, ok. A gente pode limpar com... Ah, que legal. A alimentação por sonda pode trazer risco ao paciente? Essa alimentação por sonda, ela está sendo uma recomendação médica, tá? Então, esse paciente, ele só tem esse tipo de alimentação para se manter, tá? Então, é o modo como vai manter a sua vida através dessa alimentação por sonda. Ela pode ser um risco quando mal administrada, tá? Então, se a pessoa está fazendo a administração de modo errado,
pode ser um risco para esse indivíduo. Então, vocês têm que estar muito bem conscientes com relação à nutrição enteral e a importância dessa nutrição para o indivíduo, tá? Ótimo, agora a gente conseguiu preparar a refeição, que é o suco de frutas, né, das 16 horas. Fazer esse suco em casa. Ai, faça. Tá? A gente não precisa nem de açúcar, porque a maçã ela é tão doce e a beterraba também. A gente não precisa acrescentar açúcar, assim como o suco da laranja, tá? Então a gente não precisa acrescentar açúcar. Uma pergunta. Sim. A gente administrar o paciente já vai estar a dosagem certa? Então, a gente vai fazer simplesmente uma simulação, Não, sim. tá? Então, assim, agora é o momento em que a gente vai simular. O que a gente tem que observar? A dieta está pronta. O que a gente pode fazer com essa dieta? Com essa alimentação, com essa nutrição? A gente pode colocar em um recipiente adequado, que seria um frasco. Poderia ser uma seringa, a gente tem essa de 20 porque a gente só está simulando, é algo simples, tá? A gente pode colocar num frasco e colocar por gotejamento, ficar pingando. A gente pode utilizar a seringa e fazer em bolos, algo rápido que vai correr naquele momento para o paciente, tá? Ou na bomba de infusão que a gente explicou, ou com um processo intermitente, que é aquele paciente que vive acamado e que não vai sair, não vai caminhar, então aquela dieta fica correndo o dia inteiro, tá? Ficou em coma e o dele foi. Foi intermitente, né? Tá? Ou a gente pode colocar esse alimento para refrigeração, tá? Numa situação de exceção. Frequentemente não. Frequentemente a gente não vai fazer muito e refrigerar, mas daqui pode. Refrigeração pode ficar em refrigeração 4 horas numa temperatura de 2 graus a 8. Ou seja, você quer colocar em refrigeração, você tem que garantir que o seu equipamento de refrigeração ele está mantendo uma temperatura adequada. Caso contrário, você não tem segurança. Tem que tampar, professora? Oi? Não, seria uma geladeira com controle de temperatura, tá? Professora, tem que tampar, envolver um plástico. Exato. Então, se a gente fosse colocar para refrigeração, se a gente fosse colocar em refrigeração esse alimento, ele seria colocado dentro de um frasco e iria para refrigeração. Aqui a gente vai fazer uma simulação, tá? Antes da gente fazer a administração desse paciente, o que o técnico de enfermagem tem que fazer? Faça a asepsia das mãos, passe um álcool em gel e coloque em luvas, tá? Ótimo. Fazer esse gotejamento. Assim. Ok. Professora, por Oi. exemplo, esse que você coloca pode colocar no freezer, é só quem cuida em casa. No hospital, geralmente, tem que administrar na hora. Sim, no hospital administrar na hora. Isso daqui a gente se refere a uma alimentação caseira, tá? Isso daqui é dentro de casa, paciente de casa. Então, no paciente de casa, a gente ainda pode armazenar em refrigeração. O ideal não é. Tem Hã? tempo pra- 4 horas. Tá? Então, pode permanecer em refrigeração por 4 horas. Depois disso, a gente tem que descartar. O ideal é preparar numa quantidade para ser utilizada naquele momento, tá? Isso é o ideal. A gente vai utilizar essa seringa, mas antes da gente passar a alimentação para esse paciente, a gente tem que observar algumas coisas. O que a gente tem que observar para fazer a administração desse paciente? Administração da dieta enteral. Posição. Pessoal de casa, posição. É um dos pontos. Outra coisa, o que a gente pode notar? Conferir a sonda. Então, aqui a gente está com o paciente, a gente consegue observar que essa sonda ela tá bem coladinha, né? A fita não tá solta. Se essa fita estiver solta, já é um indício de que pode ter havido um deslocamento da sonda, tá? Então, a gente tem que observar muito bem. Descolou essas fitinhas, a gente já pode ter um indício de que essa sonda, ela saiu do lugar. E aí a gente nem passa, tá? Observou que a sonda saiu do lugar, não
passa dieta, não tenta colocar essa dieta novamente, não tenta colocar essa sonda novamente no lugar, tá? Não façam isso. Quem tem que fazer é o enfermeiro, tá? Professora, sobre essa dieta do gotejamento, quem vai Ótimo. dar a quantidade do... tanto Tá que tem que tudo tomar? descrito no cardápio que a nutricionista vai passar, tá? No caso aqui, como que seria? Como que seria esse suco? 240 ml, né? O volume do frasco. Tempo de gotejamento de 1 hora e 30 minutos. Então, vocês observariam o gotejamento, tá? Ela até colocou aqui que são 48 gotas por minuto. Então, vocês vão observar, contar e regular o equipo para ver se vai passar nesse... Vai botar 48 gotas. 48 gotas em 1 minuto. E deixar correr essa dieta. Se a dieta corre muito rápido, o que acontece com esse paciente? Dieta corre muito rápido. Diarreia. Então a diarreia vai ser um sinal que vai indicar algumas alterações nessa dieta. O paciente teve diarreia, a gente informa quem? Enfermeiro. Se é um paciente que está em casa, para quem que vocês vão socorrer? Para quem vocês vão pedir ajuda? Para quem que vocês... Para a unidade de saúde, tá? Vocês podem estar ligando para a unidade de saúde. A gente, dentro da unidade de saúde, tem a estratégia de saúde da família, que eles têm que fazer visita domiciliar a esse paciente, acompanhar e passar as orientações para o técnico de enfermagem, tá? Então, a gente pode estar procurando uma unidade de saúde. Como que a gente vai saber se deslocou a sonda lá dentro? Então, eu falei para vocês que um dos indícios é que fica descola a porção de fixação dessa sonda. Descolou, vocês já avisem a equipe de vocês, ao enfermeiro, tá? Que existe a possibilidade de O professor falou da gente que quando vai na ponta, eles colocam um esparadrapo. Aí se passou também, tá pra fora a ponta já dá pra gente visualizar, tá? Outra pergunta também. Claro. Administrar uma medicação, uma dieta gelada, um paciente também Ótimo, boa pergunta, tá? Então a gente viu que essa dieta ela pode ir para geladeira, ela pode permanecer de até 4 dias numa temperatura de 2 a 8 graus. Quando a gente vai administrar essa dieta novamente para o paciente, é importante que a gente retire 30 minutos antes, tá? Retirar 30 minutos antes e deixar ficar em temperatura ambiente. Depois, o que a gente vai fazer? Administrar para o paciente. Obrigada, Igor. Tá. Outra coisa, se a gente está numa temperatura mais fria, em dias frios, a gente pode estar retirando 1 hora antes, tá? O pessoal que está em casa, a gente pode estar retirando 1 hora antes, deixar ficar em temperatura ambiente e depois administrar a dieta. Jamais oferecer uma dieta fria para o paciente. Jamais esquentar uma dieta, tá? Nunca faça isso, esquentar uma dieta, tá? Então aqui a gente tá, a Duane de Freitas, ela perguntou se a alimentação por sonda pode trazer riscos. A colega, a gente já respondeu, a Beatriz passou pra gente, Beatriz, né? Passou pra gente e a gente respondeu que essa dieta, se ela for oferecida de um modo incorreto, ela vai trazer prejuízos. Mas se esse indivíduo ele está por sonda, é porque existe uma necessidade e porque existe uma equipe que acompanhou esse paciente e decidiu que essa é a melhor conduta para buscar uma recuperação desse paciente, tá? Ótimo, a gente vai estar fornecendo então, eu forneço para vocês o e-mail, tá? Aí eu peço para Ana colocar no grupo de vocês e a gente fornece material. Isso. E assim, para a professora, todas as dúvidas de vocês é uma oportunidade para mim estudar mais, para mim saber o que eu tenho que conhecer, tá? Então, eu preciso também dessas dúvidas. E se eu puder estar auxiliando vocês, eu acho que vocês também me auxiliam. Porque tá? às vezes a gente vai trabalhar em algum lugar, né? Sim, Pode falar, né? A gente sim. fez aula com a professora, né? Sim. treinar também,
hoje tem muito paciente com cálculo, né? Eles têm Sim, ostomia. ostomia. Eles têm, Aham. lá tem muito extensor. Extensor? É, Desconheço extensor. professor, que bota. Sim, aham. Tem uma mangueirinha. Sim, A gente chama Sim. de extensor. sim. A gente tira e faz a higienização dele. Só que geralmente, quando chega 15 dias, eu pego e jogo fora. O ideal é que seja diário, né? Não, porque Ah, segundo o home care dos pacientes, fala que não tem problema. Não É só tem você tirou, você limpa, entendeu? Faz a água higienização. sanitária, água morna, né? Sim. E pode reutilizar. Aham. Só E aí a gente tem que eu observar vou fazer muito, esse dia, a gente tem que observar muito na ostomia a vermelhidão, né? A gente, manter limpo. sim, manter sempre limpo e seco, Lá, né? o paciente que já tem ostomia e colonostomia. Tá? Então a gente tem que buscar sempre manter, observar se há feridas no local da sonda, tá? Isso daqui compromete o tipo de nutrição, tá? Compromete o atendimento desse paciente. Então a gente tem que buscar sempre estar verificando esses sinais, tá? Verificar o local da ostomia, se há a vermelhidão, a secreção, e tá fazendo sempre a higienização adequada do local, fazer uma asepsia adequada. Tá? Então a gente conseguiu terminar o preparo, né? A gente vai administrar, a professora falou. Alguém quer vir aqui para colocar o nosso boneco na posição adequada para a gente fazer a administração? Tá? Qual que é a posição adequada? Se o paciente ele está sentando, se ele está consciente, ele consegue sentar, é sentado. Se esse paciente ele não está, aí se der para você porcionar para a gente colocar numa seringa, só para a gente mostrar a administração, tá? Então a gente pode estar colocando esse boneco numa posição de 45 graus no mínimo, tá? A cama ela não sobe. É só para a gente mostrar para o pessoal de casa, assim como a dieta também, tá? Então seria numa posição de 45 graus. Por que a gente coloca esse paciente numa posição de 45 graus? Pessoal de casa, vamos participar. Por que a gente coloca esse paciente numa posição de 45 graus? Por que é importante? Esse paciente está recebendo uma alimentação por uma sonda nasogástrica. Então, a gente está tendo a infusão de uma dieta que está caindo no estômago desse paciente. Tá? Por quê? O senhor sabe? Para mim não Exato. Então a gente consegue evitar com uma posição de 45 graus que esse paciente broncoaspire, tá? Então a gente consegue evitar isso. A gente mantém esse paciente por quanto tempo? Até a administração. Até o término. Até o término e esperar um pouco. Esperar um pouco, né? Finalizou a dieta correu toda, espera 30 minutos, tá? Esse paciente ficou nessa posição por 30 minutos após o término da dieta, aí ele pode voltar e deitar, tá? A gente tem aqui na sonda nasogástrica, a gente está simulando que é gástrica, tá? Poderia ser uma nasoentérica, ou seja, a nasogástrica está mandando alimento para? Intestino? Nasogástrica está mandando o alimento para? Estômago. Nasoentérica está mandando o alimento para o intestino, tá? Então já está indo para a porção final do nosso organismo. Está indo especificamente para a área que vai absorver esses nutrientes, tá? A administração ela seria se a gente fizesse por bolos, que é com seringa, uma seringa de capacidade de 100 ml, essa é só de 20, tá? A gente passaria no menor, por ser seringa, a gente passaria na abertura de menor calibre, tá? Então ela é específica para a seringa, tá? E esse tempo de transcorrer, ele teria que ser bem devagar, tá? A gente teria que passar com toda tranquilidade para correr essa dieta para o paciente. Posteriormente isso, a amiga ela passou essa dieta. Vamos simular que a amiga passou essa dieta. É necessário que se feche essa abertura, né?
e depois a gente vai estar procedendo com a limpeza da sonda, tá? Como que a gente vai limpar essa sonda? Enche a seringa com água e... Pode estar até descartando o suco, tá? Você quer auxiliar ela, por gentileza? Tá? Então a gente pega uma seringa com uma capacidade de 20 ml, tá? A gente pega uma seringa com a capacidade de 20 ml e a gente passa água filtrada, tá? Então a gente vai passar 20 ml de água filtrada para realizar a limpeza dessa sonda, tá ok? Conseguiram compreender? Alguma dúvida? Essa sonda ela entupiu. Como que eu percebo que a sonda entupiu? Não desce medicamento. Isso, tá? Então você tenta fazer infusão e não vai. O que eu vou fazer para essa sonda desentupir? Você vai pegar, colocar a água e executar com uma certa pressão, não muita, porque senão ocorre um deslocamento dessa sonda, tá? Então vai buscar passar essa água. Essa água não passou, não está desentupindo, acionar a unidade de saúde. Ela vai ser o socorro de vocês, tá? A unidade de saúde para quem está cuidando de um idoso na casa dele, tá? Então acionar a unidade de saúde. Gente, eu preciso que vocês questionem. Vamos lá, deixa a professora olhar todos os pontos. Tem alguma dúvida? Vocês estão com alguma dúvida aqui? Sim! Quando leva para refrigerar durante a retirada, não perde os nutrientes? Não, durante a refrigeração não. Assim, tem alguns nutrientes que eles se perdem por oxidação. O próprio contato com o oxigênio, como no caso a vitamina C, né? Então existe uma perda, mas essa perda ela não vai ser muito significativa, tá? É melhor que você prepare e administre? É melhor que você prepare e administre, porque você garante uma quantidade maior de vitamina C ou dos nutrientes que são oxidados com esse contato com o oxigênio, tá? Então, o interessante preparou, administrou. Teve que armazenar? Tudo bem. Pode ter uma perda? Pode ter uma perda, mas ela não é uma perda muito significativa. Ela vai acontecer, a perda vai acontecer, mas ela não é muito significativa ao ponto de você não priorizar aquele alimento que tem, por exemplo, uma grande quantidade de vitamina C, além de suprir para você uma quantidade legal de carboidrato, tá? Então a gente verifica muito isso, fechar todos os valores da alimentação da dieta. Então, todos os alimentos que estão descritos dentro do cardápio desse paciente, na alimentação artesanal, ele tem que ser inserido. Pode ser substituído somente pela lista de substituição. Não acrescentar outro alimento que não faça parte desse cardápio, tá? Você coloca em risco o seu paciente. Mas com relação à perda de nutrientes, ela é insignificante, tá? Apesar de ser mais interessante você preparar e oferecer para o paciente a refeição, por diversos fatores, não somente de perdas nutricionais, mas até mesmo questão de contaminação, tá? Eu espero que tenha esclarecido. Tá. A gente passou a alimentação para esse paciente, tá? E aí a gente passou 20 ml para limpar. A água desse paciente está dentro do cardápio. A nutricionista ela vai falar com que frequência vai passar essa água. Eu não sei se eu coloquei nesse para vocês. Coloquei quantidade de água? Não. Tá? Habitualmente é 100 ml entre cada refeição. Então, entre cada refeição, passa 100 ml de água para esse paciente. É o suficiente para a hidratação dele, tá? E quanto tempo tem que esperar? Entre uma refeição e outra. Tá? Entre uma refeição e outra. No meio desse tempo, você oferece 100 ml de água. Ok, eu quero passar uma nova dieta para esse paciente, só que não tem nem 2 horas. Mas eu preciso passar uma nova dieta, porque ou esse paciente ele vai ter que fazer, vai ter que se locomover, vai ter que ir para algum lugar, e a gente precisa adiantar. É muito importante verificar se esse paciente ele ainda apresenta conteúdo gástrico. Se esse paciente ele apresenta um conteúdo gástrico, o recomendado é esperar, tá? Então, verificar sempre a presença. Como que a gente verifica?
A gente fez a infusão, o procedimento contrário, a gente verifica o conteúdo gástrico, tá? Com a própria seringa. Se voltar, a alimentação ainda tem, não foi totalmente aproveitado pelo organismo do paciente, tá? Então, a gente pode estar utilizando essa técnica. Agora, se a gente puxou e tá normal, você quer saber se essa sonda até mesmo deslocou, a gente pode estar puxando, deixando uma quantidade, por exemplo, de 10 ml de ar. Então, a seringa ela vai apresentar. Você pode me ceder, por gentileza? Obrigada. Tá? Então, a gente puxa e essa seringa ela vai apresentar, né? Você puxa, não veio nada. Ou seja, o conteúdo gástrico foi totalmente... O que foi infundido, o que foi administrado para esse paciente foi totalmente aproveitado. Você puxou, não existe conteúdo gástrico. Então, esse paciente tá ok, aproveitou tudo, não tem resíduo. Aí você quer saber se essa sonda ela tá bem posicionada, se ela tá no local adequado. Através da ausculta, então vocês vão utilizar o equipamento adequado, e vão estar verificando, observando sempre o quadrante superior esquerdo, tá? Observando o quadrante superior esquerdo com o equipamento nesse local, vocês vão apertar. Vai fazer um barulhinho. Se fizer um barulhinho, significa que a sonda tá adequada. Com ar, tá? Com o ar que já veio. Não com o ar do ambiente, vocês não vão inserir ar, vocês vão observar o que já tem, o ar que puxou, tá? E aí vocês vão estar observando e verificando também, é uma técnica para verificar o posicionamento correto da sonda, tá? Para ver se está tudo tranquilo com esse paciente, tá? Bom, pessoal, Professor, sim. A Sara fez uma pergunta. Quem Sara. coloca essa sonda é o técnico de enfermagem? Então, Sara, boa sua pergunta. A gente conversou aqui, foi até dúvida dos alunos que estão presentes, com relação a colocar a sonda, a passar a sonda. Quem faz isso, quem executa é o enfermeiro. O técnico de enfermagem, ele pode executar com uma supervisão do enfermeiro, tá? Mas é muito bom o que eu falei aqui para o pessoal, voltando para você, tá? Voltando esse conteúdo, é bom sempre dar uma olhada nas atribuições que competem ao técnico de enfermagem. Sempre estar por dentro dessas atribuições para vocês não terem medo, não se sentirem inseguros na execução das suas atribuições, tá? Espero que tenha respondido, pessoal. Uma pergunta da Ótimo. Daiane. Mesmo aguardando os 30 minutos após a alimentação nasogástrica, pode ocorrer refluxo? Ótima pergunta. Pode acontecer. Às vezes o conteúdo, às vezes teve resíduo, como a gente acabou de mostrar aqui, a digestão não ocorreu de modo adequado, esse paciente está com comprometimento e aí esse paciente ele deitou. Existe a possibilidade? Existe a possibilidade. É um tempo que a gente dá médio, mas existe essa possibilidade. Tá? E isso daí o paciente ele pode broncoaspirar. Quando ele broncoaspirar, ele vai estar apresentando alguns sinais. A professora colocou aqui algumas situações alerta. Então a gente tem que ficar alerta com relação à pessoa que tem ostomia, se ocorre o vazamento do conteúdo, tá? Se a cicatrização, se ocorre um processo inflamatório, como vermelhidão, tá? Irritação na pele, os quadros de náusea, vômito, tá? Então, indicam que esse paciente, ele tá correndo risco e que a alimentação, ela tem que ser verificada. É importante que o técnico de enfermagem, ele passe esse quadro de náusea e vômito para a equipe, tá? Informe a equipe. Informe a equipe que esse paciente está apresentando essa desordem. A constipação também. Se um paciente está com constipação, o que a gente faz? O que o técnico de enfermagem faz se o paciente está com constipação? Pessoal de casa, o que vocês fazem se o paciente está constipado, ou seja, está com dificuldade de evacuação, que é algo frequente? Tem que falar com a nutricionista. Ok, ótimo. Tá? O técnico de enfermagem não vai tomar nenhuma atitude. Quem vai tomar atitude é o nutricionista, é a equipe informada. O técnico vai manter essa equipe informada. E aí vocês vão estar, assim,
informando para o nutricionista e a gente vai estar buscando algumas mudanças na alimentação, buscando algumas alterações. Então pode administrar óleo mineral, tá? Pode, ao invés de um suco, assim, um suco com uma maior quantidade de fibras, a gente pega chia, a gente pega ameixa, pega o mamão, que são frutas laxativas, tá? Para fazer a administração para esse paciente. Às vezes, algum alimento pode dar alergia no paciente, e aí tem que ser... Ótima pergunta. Se um alimento dá alergia para o paciente, a gente tem que suspender. Talvez ele não está falando, talvez está... Ele vai apresentar algum quadro. Ele pode apresentar uma vermelhidão na pele, ele vai apresentar um quadro de diarreia, tá? E aí a gente pode estar observando através desses pontos, tá? E em caso de alergia, a gente tem alergia à lactose. Então, é possível estar retirando esse leite da alimentação, buscando fórmulas que venham a suplementar e não tem lactose na sua composição, tá? Então, é possível tanto na fórmula industrializada, como nas caseiras. Não só lactose, como derivados do leite. Sim, derivados do leite. A gente retira desse paciente, tá? Outros quadros, a dor abdominal deve ser questionada. Verificar sempre se esse paciente ele tem edema nos membros inferiores ou se ele tem um edema no corpo inteiro, tá? Então é importante estar verificando a presença de edema. Como que a gente faz para verificar edema? Como que a gente faz? Para verificar edema em qualquer ponto de um paciente. Acamado ou não acamado. A verificação do edema é feita através da pressão, tá? Então, vocês vão executar uma pressão e esse edema, ele é classificado. Ele pode ser um edema mais 2, sabe? Classifica em cruzinhas, tá? Então, 3 cruzinhas, um edema muito grave. Tá? Então ele tem que ser avisado, a equipe tem que estar atenta com relação a essas desordens. Outro problema que vocês não podem esquecer, que a professora até colocou aqui, porque ela também não pode esquecer de lembrar vocês, é que a febre, ela também é um sinal de alerta, tá? Assim, a constipação por mais de 5 dias, diarreia, dor abdominal. Eu acho que vocês têm alguma dúvida? A broncoaspiração, a gente tem que tomar cuidado, que é um risco para esse paciente, tá? Broncoaspirar. A obstrução da sonda a gente já falou, né? A gente já até colocamos como que a gente vai fazer para estar desobstruindo essa sonda, tá? E quais são os problemas que podem levar a essa obstrução? Vocês conhecem? Quais são os problemas? O senhor que trabalha já, que tem essa vivência. Pessoal de casa, quem sabe o que pode levar à obstrução de uma sonda? Às vezes o paciente se movimenta muito. É a forma do movimento do paciente. Às vezes é uma pessoa que talvez está idosa, incomoda, quer tirar. Tá? Nesse caso aí seria o paciente que se mexe, mas no caso de paciente como posso dizer, acamado. Que se mexe, a gente mesmo pode lá tocar e mexer. Né? No caso, uma alimentação muito concentrada, tá? Pode estar ocasionando esse entupimento da sonda. A medicação, tem medicamentos que eles são oferecidos pela mesma sonda da alimentação, tá? Então a gente tem que considerar isso também. Existem medicamentos que podem ser oferecidos, medicamentos em comprimido, tá? Então como que a gente vai fazer? Vai macerar esse medicamento? A gente não, porque nutricionista não faz isso. Isso compete a vocês. A professora já está assumindo a função de vocês, tá? Então, não compete ao nutricionista. Isso provavelmente vocês vão ter acesso a esse conteúdo novamente, tá? Em outra disciplina. Mas existe a maceração do comprimido e essa maceração ela é diluída em água e depois é administrada pela seringa, tá? Então, isso daí pode estar acontecendo. E aí, se esse medicamento ele não é indicado para passar por esse procedimento, ele vai formar os grumos que vai entupir a sonda. Amiga, você tem alguma dúvida? Eu tenho. Eu só queria saber se a sonda é trocada. Ah, sim. Sim. Essa sonda ela é trocada pela equipe de enfermagem, tá? Com relação aos equipamentos, por exemplo, frasco
que a nutrição tem acesso. Vou estar te falando com relação ao que a nutrição tem acesso. Que são os frascos, que é a sonda, ela tem que ser diária. Tá? Então, com os equipamentos que a nutrição tem acesso, ela tem que ter uma troca diária. Agora, com relação a essa sonda que ela é guiada, tá? Então, essa daqui é uma sonda mais difícil de estar posicionando, de estar colocando, isso a nutrição não tem acesso. Então, a gente, nutricionista, não mexe com isso, assim como eu acredito que vocês também não irão mexer, tá? Professora, então, esse daí tanto passa a alimentação, a dieta, tanto passa a medicação? Como passa a medicação. Como passa a medicação. Vocês não compreenderam? É porque assim, o que a professora quis dizer? Que eu sou nutricionista, então meu conhecimento ele vai até onde vai a alimentação. A nossa orientação é que tudo seja higienizado, limpo, que os frascos, os equipamentos que vão ser utilizados, o equipo que a gente utiliza, ele tem que ser trocado diariamente. Tá? Agora, com relação à fixação dessa sonda, que vocês provavelmente vão ter uma disciplina falando a respeito, isso daí a professora, infelizmente, ela desconhece ainda, mas eu vou buscar saber, tá? E aí eu posso estar passando para vocês. Então, meu conhecimento vai até onde vai a área da nutrição. Depois disso, são situações que estão muito específicas para a enfermagem. Tá? Mas é interessante, é bom que haja dúvida. Não. Até mesmo porque é um procedimento muito complicado. Ele envolve uma visualização por raio-x para ver se está no posicionamento. Parece que é 7 dias, Sim. para não ferir. Para não gerar uma lesão. De 5 a 7 dias, mais ou menos. Isso. Isso se não acontecer. Sim, a retirada, né? Isso. Aham. Tá? Assim, eles escrevem a data que colocam. Para poder ter esse controle, né? Você já trabalhou em uma... Não, mas meu filho, como tá internado, Ah, sim. Aí você teve toda essa atenção. Olha que legal. E o bom é que acabou te despertando a atenção, né? Assim. não é todo dia. Entendi. Sei muito bem isso daí, porque ele tinha sonda. Ah, ele teve sonda? Ele chegou de ir pra casa com sonda ou não? Não. Houve uma reabilitação dele dentro do... Ele estava dentro da UTI, ele fez a cirurgia cardíaca. Entendi. Então, assim, o seu filho não tinha problema nenhum no trato gastrointestinal e usava sonda, Sim. tá? Então, para suprir as necessidades dele. Aí, no caso, Ah, ótimo. o leite Materno, que eu o tirava leite dava pra materno. ele. Aí Ótimo. depois começou a passar as alimentações. Né? Sim, é um relato interessante para todo mundo ter essa consciência, né? Que o aleitamento materno, ele também pode ser oferecido por sonda, tá? Então, bem interessante esse relato. Alguém mais tem algum relato para passar para a gente, para mostrar, para compartilhar com a gente, para acrescentar no nosso conhecimento? Sim, professora, por exemplo, a senhora falou muito da enteral, certo? Sim. Assim, eu acho que o pessoal de casa, ou Aham. seria de ostomia. Da ostomia. Então, eu vim trazendo a enteral nasogástrica, a nasojejunal, né? Porque é o que a gente conseguiria visualizar com o nosso bonequinho, tá? Então, a ostomia, ela, no caso, ela não teria muita alteração com relação à formulação da alimentação. É como eu disse, esse cardápio que eu forneci para vocês é para um paciente eutrófico em ostomia. Então, não teria diferença alguma, tá? Não teria diferença alguma com relação à alimentação, à nutrição desse paciente, tá? A gente simplesmente faria a infusão através de bolos, tá? E esse paciente ele tem mais autonomia, ou seja, ele consegue andar, ele é muito mais, como que eu posso falar, ativo, é um paciente mais ativo, tá? Paciente que tem ostomia é um paciente que ele já está nessa situação e com esse perfil e ele vai permanecer um grande período, tá? Paciente com nasogástrica ou nasojejunal, ainda existe a possibilidade dele estar saindo desse tipo de alimentação. Já na ostomia, não. Esse paciente ele tem
um problema e ele vai permanecer muito tempo com esse problema. Então já foi feito um corte e a administração vai ser feita ali, tá? E é um paciente ativo ainda, tá? Que tem esse perfil de ser ativo. Se vocês têm alguma dúvida, a gente pode finalizar a nossa disciplina aqui. Então, gente, pessoal de casa, vocês têm alguma dúvida? A gente vai estar finalizando a nossa disciplina, então, com esse relato e com essa aula de hoje, tá? Gente, eu gostaria de agradecer ao pessoal de casa por participar. Eu gostaria de desejar também sucesso na profissão de vocês, tá? Qualquer dúvida, eu estou disponível para estar esclarecendo para vocês, tá? Eu me coloco à disposição. Vou pedir para a Ana encaminhar o e-mail, a gente pode estar verificando mais materiais, vocês podem estar me mandando essas dúvidas, porque para mim é muito proveitoso. E eu desejo para vocês sucesso na profissão de vocês, que tenham um caminho, uma profissão e que esses conhecimentos aqui sejam muito bem utilizados na vida profissional de vocês, tá? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, gente!